boa noite. Agora os três aparelhitos estão online e funcionando. Como sempre, é muito importante a gente se sentir no corpo para fazer uma palestra, para encontrar uma pessoa, para se despedir de uma pessoa. Então, no momento em que nós nos encontramos aqui virtualmente, eu quero pedir a vocês para sentir o peso de vocês, o peso do corpo, o peso dos pés sobre o chão. Sentiram? Sem julgar, sem querer mudar, o pé tá torto, tá assim, tá para frente, tá para trás, nada. Do jeitinho que está certo. Uma inspiração e sentir o peso do traseiro sobre a cadeira, sofá, poltrona, ou se você estiver de pé, continue de pé. Vai demorar. Essa palestrinha aqui não é uma palestrinha, é uma conversa longa de uns 40 minutos. Boa noite, por favor. Boa noite. E o tema de hoje é um tema que leva a algumas confusões. Primeiro, é sobre a morte. E eu associo o medo de morrer à hipocrisia. É mesmo? Bom, vamos ver se eu consigo colocar umas coisinhas alinhavadas nessa história. O que é ser hipócrita? Existem muitas definições e eu não fui olhar no dicionário, tá? Eu vou falar assim, daquilo que eu sei. Ser hipócrita para mim é ter o último iPhone, apesar de você não comer direito, tá? Ter um carrão que você deve até a gasolina que você pôs nele para andar na semana, porque você comprou no cartão de crédito. Você deve o carro inteiro para o banco, a financeira. Você usa uma camisa de marca para poder ostentar que você está na moda, mas você compra tudo no cartão de crédito, deixa atrasar, se endivida e daí a pouco você não sabe mais o que fazer. Isso é ser hipócrita, é viver além das posses, é viver além daquilo que a gente ganha para poder significar algo para alguém. Então, e por que a gente é hipócrita? Eu vou chegar nisso mais na frente. Então, hipocrisia é você pensar uma coisa, sentir uma coisa e dizer outra. Você está com uma puta raiva da pessoa e você fala assim, meu bem. Entende? E você nunca expressa os seus sentimentos. Então, vai chegar num momento em que vai ter uma explosão. Você joga tudo pro alto, quebra um bocado de pratos, bate na pessoa, mata a pessoa até. Porque você não aguenta mais segurar tanta porcaria que você foi juntando, tanto lixo emocional. Ou você tem uma implosão. Puf! Coraçãozinho pipoca. E você morre. Então, nós vivemos uma vida insensata. Nós ganhamos dinheiro para poder posar de que a gente pode, né? Nós vivemos em relacionamentos onde as pessoas não conversam entre si. Elas têm medo de falar o que elas sentem, o que elas acham, porque senão vira briga.
Então elas preferem ir engolindo um sapo atrás do outro, uma decepção atrás da outra, um rancor atrás do outro, uma raivinha aqui, uma raivona ali, e posa de santo. Entende? Na minha visão, o mundo é uma desgraça por causa do tanto de santos que tem por aí. Porque, apesar de todo mundo se achar isoladinho dentro da sua caixa biônica, porque nós já nem somos mais biológicos, né? Com tanto de infiltração dentária que tem, de lente para os dentes, para os olhos, peito postiço, traseiro postiço, cílios postiços, máscara de um monte de marcas famosas que a gente põe na cara, e a gente vive essa vidinha besta de hipocrisia. A gente pinta as sobrancelhas, recorta, parecendo um esparadrapo. Não, não é esparadrapo, é uma fita isolante preta. Então, sabe, a gente vive para agradar os outros. A gente não vive para gente. A gente não faz aquilo que a gente sente porque a gente morre de medo de que algo morra. A gente nasce com a certeza absoluta de que a única certeza que a gente tem é de que nós vamos morrer. Até hoje, ninguém descobriu ainda aquela fórmula mágica da vida eterna. E será que alguém quer mesmo viver uma vida eterna num corpo acumulado, cheio de bactérias e dores e de, sabe, dor na junta, dor nos olhos? O corpo vai ficando velhinho, sabe? Aí não consegue mais ter aquele desempenho sexual que é tão importante na vida, sabe? E a gente vai vivendo essa vidinha sem se preocupar com a gente, para agradar os outros. Isso é uma vida de hipocrisia. Ah, você não sabia? Pois é. Não, você sabia. Você só faz de conta que você se engana a si mesmo. Então, enganar-se a si mesmo é uma maravilha. E a história da morte é a seguinte: a gente sabe que vai morrer e a gente fica escorregando aqui, escorregando ali. Aí a gente nunca se prepara. Ontem eu fiz uma performance na abertura da exposição onde nós, 49 artistas, interpretamos o nosso conceito de Deus. Então, havia algumas pessoas, alguns outros artistas que fizeram coisas semelhantes com a minha. Legal. E outros que fizeram totalmente o oposto de mim. Legal, entende? Cada um com a sua visão. Uns puseram Jesus Cristo, e para muitas pessoas Jesus Cristo é Deus. Outros puseram a cruz, não a cruz católica, mas dividiram o quadro em 4 quadrantes, a relação do alto com a parte baixa, o alfa e o ômega, a relação horizontal que a gente tem com a vida. Outros fizeram simplesmente um azul muito profundo e puseram uma pintinha de prata lá no meio. Para essa pessoa, isso é Deus. Ou aquilo que eles conseguem colocar lá nessa interpretação artística como Deus. Eu peguei um espelho, botei uma bola preta no meio, o espelho estava pendurado lá na parede, entende? Então, por acaso eu vi o convite que estava indo para a Associação Buenos de Artes Visuais e falei, opa, tô nessa. Aí me inscrevi e fui na gráfica rápida e mandei, fiz mesmo o desenho lá no aplicativo e coloquei lá um círculo, uma bolinha preta, um círculo redondo, né? E no meio estava escrito assim, você é Deus, assim, bem pequenininho. E o quadro está pendurado num canto escuro, lá no canto mais escuro que tinha na sala, ficou. Coincidência ou propósito. E o curador, o PX Silveira,
criou lá umas brincadeiras que ele colocou umas lanternas de LED lá para as pessoas ficarem iluminando as telas. E é uma coisa muito legal. Ou as obras, né? Porque havia outro espelho lá também. Então não é só tela, você cria objetos também. E do lado dessa moldura eu pendurei uma lupa com uma fita preta. E como tem um fator muito decisivo nessa história de Deus, eu me fantasiei de morte. Botei uma máscara branca, pintada com um desenho que representa a Frida Kahlo morta, porque ia uma capa de vampiro, né? Uma capa de morte com capuzão e muito larga para poder brincar com as pessoas, envolvê-las debaixo do meu manto. E eu dava umas gargalhadas assim, daquelas assim que vem lá do fundo da alma. E as pessoas se divertiram comigo. Claro, teve pessoas que me olharam com a cara muito séria. Assim, na camiseta onde eu mandei imprimir Você podia pegar ela para mim, por favor? Está aqui em cima da bancada, aqui, essa camiseta branca aí, isso. Então, eu fiz nos olhos, lá onde tinha um coraçãozinho, 2 furinhos. Ah, tá aqui. Muito obrigado. E aqui. Então, eu vesti essa máscara, né, sobre a minha cabeça e eu podia enxergar as pessoas, apesar de eu ter jogado o capuz bem baixo para, numa segunda fase, eu descobrir essa cabeça branca. E algumas pessoas me olhavam assim, muito contrariadas, outras se afastavam de mim, mas outras me abraçavam e brincavam, sem saber quem eu era. Porque quando eu cheguei, eu fui lá, preparei as coisas e tal, depois desci para o estacionamento e alguém já veio me trazendo, né? Eu já todo vestido, paramentado, e fiz a minha interferência, a minha performance, a minha brincadeira. E daí eu estava assim meio inseguro, incerto de que tema que eu iria abordar hoje. Eu pensei, legal, ontem aconteceu isso e eu coloco essa história na palestra de hoje. Então, fui representar a morte. Por quê? Porque a morte é a mão de Deus. É a única coisa que a gente queira, quer não, vai conhecer no finzinho da nossa vida. E existem coisas que aconteceram na minha vida que têm muito a ver com morrer. Eu morri dentro de mim algumas vezes, quando eu abandonei certas atitudes. É claro que o cerne do meu caráter, ele permanece. Mas eu desenvolvi também um estado de ser que não se identifica tanto com essas bobagens que a gente cria para poder aparecer ser mais do que aquilo que a gente é. E no caminhar, no passar do tempo, eu perdi um pouco do meu orgulho. Ainda tem um bocado por aqui, né? De arrogância, de orgulho, de soberba. Tá? Eu assumo que eu também tenho esses lados. Muita gente chama de defeito, mas tem qualidades no orgulho, tem qualidades na soberba. Em tudo, se a gente olhar, tem algo bom. E em tudo que é bom, tem algo muito ruim. Olha só uma coisa muito boa que a gente gosta. Açúcar traz diabetes. Então, coma bastante açúcar. É delicioso. Enche a cara de sorvete, chocolate, e bolo, e torta. E você vai depois não poder comer mais nada. Entende? Então, tem sempre um outro lado. Um lado positivo e um lado negativo em tudo. E é por isso que o pessoal da direita fica gritando aí, fora a esquerda. Cara, hoje eu vi uma brincadeira, uma bobagem dessas aí num grupo aí. Fiz uma perguntinha lá com uma águia voando. Vocês já viram algum pássaro voar com uma asa só? Entende? Para ver se eles captam um pouco da mensagem de que não adianta ficar gritando, tem que ser a direita. Sim, está tendo uma balançazinha aí. É natural que essas forças
vão para um lado, depois voam para o outro. Nós já tivemos 2 guerras mundiais, podemos talvez ter a terceira, podemos ter um louco no poder do Brasil, assim como temos um louco no poder americano. E ele continua fazendo as palhaçadas dele lá naquele ajuntamento de estados que eles chamam de América do Norte, ou de América, nem fala do Norte, é América, como se não tivesse Central e do Sul. Tudo bem, mas arrogância é com eles, comigo não. E podemos ter também um louco aqui no Brasil, apoiado por muita gente louca, descabeceada, entende? Que acha que matar é o que resolve. Bem, sim, aí a gente chega naquele ponto da morte. Então, algumas vezes na minha vida, eu morri dentro de mim. E essa morte me fez nascer de novo em outros aspectos. Dentro do treinamento de Tantra, nós temos um momento em que nós somos levados para o alto de um prédio. Nesse caso lá, eram só 2 andares. E a gente se preparou, a gente meditou, a gente fez um trabalho corporal intenso, a gente olhou para os nossos medos. E a gente chega lá, sobe na beiradinha do precipício, né? E o terapeuta está ali do lado, perguntando para a gente, fazendo algumas perguntas. E ele pergunta: você está preparado para morrer? Ele olha profundamente no olho da gente e ele não é um cara para se enganar, porque ele conhece gente, ele só trabalha com isso, entende? A gente conhece gente porque a gente gosta de trabalhar com gente, de observar as pessoas. E esse cara é um desses caras muito bons nisso que ele faz. Aí ele olhou dentro do meu olho e eu senti que de dentro de mim veio um sim. Ele falou para mim: então morra. E o que aconteceu? Eu me deixei cair de lá de cima. É claro que lá embaixo havia uma grande rede segura por muitas pessoas, mas eu podia quebrar meu pescoço na caída. Eu podia cair de mau jeito e ficar aleijado pelo resto da vida, mesmo com uma rede lá embaixo. E o lance era o seguinte: eu não podia me jogar, porque isso seria suicídio. Nós estamos no mês que fala muito disso, mas poucas pessoas têm a coragem de olhar para a morte e recebê-la de braços abertos. Eu tive um sócio que morreu em função de um acidente numa empresa que vende madeira, ali na Avenida Goiás. Por acaso tem o nome de um santo. É um santo que também tem a ver com a Umbanda, né? São Jorge. Eles nunca fizeram nada para reparar esse dano, problema deles. Então, havia um mezanino e ele foi comprar um laminado de madeira, isso já tem uns 30 e tantos anos. E foi puxando, o mezanino não tinha uma proteção. Ele era um tablado lá, solto no alto, cheio de madeira, né? E esse laminado, ele ocupava a metade e um pouco mais desse depósito de madeira. E ele foi puxando e caiu de costas. Tinha um caminhão embaixo, ele bateu a cabeça, a nuca, na carroceria, abriu um corte, ele sangrava muito quando estava no chão, e a coluna, pelo fato de cair entre um monte de madeira e um caminhão, ele caiu assim, né? Fez um U, e chegou lá embaixo, a coluna dele partiu. Hoje as pessoas têm um pouquinho mais de treinamento para isso, com tanta madeira lá, ninguém teve a ideia, eu não estava lá na hora, de colocar um compensado, uma madeira debaixo do corpo dele. As pessoas se apavoraram porque era muito sangue e pegaram ele assim de supetão, e quando pega de supetão, você sabe o que acontece, a coluna fecha e a medula espinhal é seccionada. Então ele ficou já de cara, não ia ter mais jeito, tetraplégico.
e foi para o neurológico. Alguns dias depois, ele morreu. E ele morreu de uma forma que, pelo menos até aquela época, as pessoas do neurológico nunca tinham visto. Porque ele morreu sorrindo. Ele morreu em paz. Ele morreu num estado de espírito que a gente chama assim de iluminado. Eu não sei porque ele passou para o outro lado, eu não sei como é que é a história dele. Tá? Então, se ele se iluminou, né? E, assim, iluminação é uma coisa que no Brasil a gente só conhece quando a gente acende a lâmpada. Não tem essa conversa de iluminação. Aqui o pessoal fala de santo, de outras bobagens, mas ninguém fala de iluminação, tá? Que é quando a gente se reconhece por dentro. A gente para de fazer tudo o que acontece só para agradar o lado de fora. E ele morreu feliz. Então, muitas pessoas misturam até e condenam também todo esse trabalho de consciência que envolve o Tantra, porque isso afasta essas pessoas de algo que o Tantra traz muito presente. As pessoas acham que Tantra é só sexo. E eu afirmo sempre, sexo não tem nada a ver com Tantra. E Tantra não tem nada a ver com sexo. Apesar de que, às vezes, os órgãos sexuais estão envolvidos. No Vijnana Bhairava Tantra, que é um dos maiores tratados que existe sobre técnicas tântricas, são sutras, que são 112, somente 4 falam a respeito de sexo. Então, mas o que acontece? Por causa do conceito e da proximidade que o Tantra tem com a morte, ele te prepara para a vida. Porque tudo que a gente faz, na verdade, vai chegar nesse momento em que nós vamos sair desse corpito. Com silicone, sem silicone, pele esticada, pele enrugada, não importa. Esticou a pele, saiu na rua, o ônibus atropelou, morreu. Acabou. Entende? Não tem escapatória. E o meu dia chega, assim como o seu, o dela, de todo mundo que está aí. Ah, mas a gente volta. Dizem, tem algumas religiões que se apegam tanto a manter as pessoas escravas, que elas dizem que não tem. Mas hoje, cientificamente, já existem centenas de provas de que a gente sai do corpo e arruma um outro. Muitas pessoas se recordam disso e vão lá, apontam onde morreram, as roupas que tinham, o brinquedo com o qual brincava, quem que foi que o matou, entende? Sem nenhum problema. Então, algumas pessoas se lembram, mas são muito poucas. Mas, especialmente, a gente não se lembra da morte, morrida anteriormente, por causa da cultura onde a gente vive também. Entende? Porque onde é cristão demais, né? As pessoas são condicionadas a acreditar que só tem essa vida. E depois você vai para o céu ou para o inferno. Ora bolas, né? Eu quero saber para onde é que vão todos esses padres pedófilos que abusam de crianças em nome de Deus. Vão para o céu ou vão para o inferno? Se é que tem um ou outro, entende? Mas com certeza eles vivem num inferno interior que Deus nenhum vai descer do céu para perdoar. Eles têm que se resolver com isso. E pagar as multas milionárias que os Estados Unidos cobram deles pelo fato deles abusarem de pessoas numa posição de poder. E a morte está aí, esperando por eles também. Então, eu prefiro, na verdade, ser, como o Raul Seixas cantou, escreveu, uma transformação constante, uma metamorfose ambulante, do que ficar no meu apartamento com a boca escancarada, vendo televisão, esperando a morte chegar. Entende? Aí as pessoas se aposentam
elas fazem tudo, ganham dinheiro, trabalham, têm um desenvolvimento intelectual enorme, desenvolvem teses, defendem teses para ter um título de doutor. Aí eu encontro com um ex-professor meu, o Pierre, né, Pierre? Aí na feira. O melhor lugar para encontrar gente aposentada é na feira, né? Aí eu falo, e aí, Pierre, tudo bem? Não fale comigo. Eu me aposentei. Morri. E é assim que ele se sente. Tomara que ele escute o que eu estou falando aqui, porque aí de repente ele olha para dentro dele e se preocupa em ressuscitar, em começar a agir um pouquinho mais para poder curtir um pouco mais a vida que resta para ele. Porque a vida só vale a pena se a gente curtir. E curtir não significa simplesmente se entregar a todos os prazeres. Não é bem assim. Curtir a vida, pelo menos no meu conceito tântrico, é a gente se entregar para si mesmo. É a gente procurar viver com toda a intensidade possível cada momento, seja ele de amor, seja ele de dor, seja ele de prazer, seja ele de alegria, seja simplesmente se maravilhando por viver num planeta tão rico, tão cheio de coisas maravilhosas o tempo inteiro. Nuvens, estrelas no infinito, planetas que a gente nunca viu, só sabe que existem porque alguns cientistas malucos aí criam uns telescópios. E assim nós vamos levando uma vidinha de hipocrisia, segurando as nossas emoções, reprimindo as crianças que possuem mais energia do que a gente, porque nós já estamos mortos em vida. E é por isso que a gente tem que encher as crianças que estão vindo já com uma mente acelerada. Pode ser que elas sejam cristal, índigo, raio X, raio zeta, não sei o quê, mas elas entram num mundo onde existe a velocidade acelerada da comunicação, de celulares tão mais potentes que o primeiro computador que levou um foguete em direção à Lua. Você chegou lá, a gente duvida, mas dizem que sim. Entende? Porque nunca mais voltaram. É uma história meio mal contada. Então, a hipocrisia. A hipocrisia é o maior veneno para a nossa pessoinha. Não é para os outros. A gente, quando é hipócrita, a gente está mentindo para a gente mesmo. Claro que para os outros também. Entende? E aí a gente adoece. A gente adoece de inveja. A gente adoece porque a gente tem que trabalhar feito um idiota, um besta, para poder botar uma graninha no bolso, para poder dizer que é o tal. Entende? Para poder botar aqueles peitos de plástico, que nem quando eu abraço uma mulher que tem esses peitos de borracha, fica uma tristeza tão grande, porque criou uma barreira entre o meu peito aqui sem plástico, sem coraças, o meu coração aberto, e o corpo dela. Eu não estou dizendo que estou abraçando a mulher porque eu a desejo ardentemente e quero ir para a cama com ela, nada disso, eu quero sentir o coração dela. Claro, eu sinto, mas muitas vezes eu sinto que tem assim um atrape, um trem ali no meio que é muito mais duro do que um corpo humano, entende? É um pedaço de plástico. Então, sinto muito, mulheres, mas os homens para os quais, ou as mulheres para as quais vocês botam esses pedaços de borracha dentro do seu corpo, não valem a pena vocês se preocuparem só com isso. No fundo, nós todos vamos envelhecer e o que conta no final da vida, até mesmo antes da morte, é o que nós somos. E a hipocrisia nos leva a não nos preocuparmos conosco. E aí, a gente não vai aprender a meditar porque isso não traz dinheiro. Isso não pode ser aplicado, não põe um diploma na parede de meditador. Entende? Eu não quero
quero saber, eu tenho até uns certificados aí de que eu sou treinado para poder meditar, para ajudar as pessoas a meditar, mas isso não vale nada se eu não observar a minha respiração, se eu não observar o meu pé, se ele está mais para a esquerda, mais para a direita, como é que eu piso no solo quando eu ando, como é que eu como, o que eu falo, entende? E eu falo muita abobrinha também, é verdade, mas eu falo com alegria, com prazer de brincar com as palavras. E muitas vezes eu coloco coisas que é para confundir a mente mesmo, para a mente não saber mais onde é que é o começo ou o fim dessa conversa. Já teve gente aqui que veio assim um espírito de curiosidade muito grande, que eu sinto. Não adianta querer fingir para mim, entende? Porque eu sou especialista em descobrir mentiras. Assim, aos 14 anos de idade, eu virei para o padre e perguntei assim, nessa história de primeira comunhão, minha família é católica, apostólica romana, de italianos, nascidos lá no norte da Itália, etc. Ô padre, me conta uma coisa. Adão e Eva, no começo, tiveram 2 filhos, o Caim e o Abel. O Caim matou o Abel e casou-se com a Miriam. Ué, peraí, de onde é que surgiu essa mulher? É prima dele, irmã dele? Como é que é? De onde é que veio? Meu filho. Como é que é? A mãozinha dele é assim, mais ou menos. Isto é um dogma, com aquela cara murcha dele, né? Dogma. Falei, ô padre, eu tinha 14. Seguinte, eu quero uma explicação honesta sua de como é que vocês explicam essa origem da humanidade. Você tem uma outra, para não me dizer que você está usando uma palavra, pode ser que eu não tenha dito exatamente nesses mesmos termos, mas eu disse para ele o seguinte, você está falando uma coisa que para mim, para minha inteligência, soa como mentira. E eu não gosto de gente mentirosa. Ele olhou para mim assim, quase sem acreditar naquilo que ele estava ouvindo, e ele falou, não tem outra explicação. Eu falei, então eu não volto aqui nunca mais. Por que eu vou ficar escutando um mentiroso contar lorota para mim? Entende? Então, eu sou treinado nessa vida a detectar mentiras. E eu adoro deixar as pessoas com a corda solta. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que enganam as outras quando elas fazem alguma coisa para poder tirar alguma vantagem. E eu deixo elas fazerem o que elas quiserem. E aí elas tropeçam na própria corda que elas criaram. E pluf, elas vão embora. Eu não preciso fazer nada. É muito prático. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas quer controlar a situação. Porque elas têm medo de perder o controle. E o medo de perder o controle é o medo da muerte. Falar nisso, no México, eles celebram a morte de uma forma completamente diferente. É claro que, possivelmente, todo mundo já faz isso de uma forma muito mecânica, ou quase todo mundo, mas eles têm uma tradição muito legal. Eles oferecem comidas e bebidas para os antepassados. Isso tem uma relação muito bonita com a morte. E eles dizem que sentem que no dia dos muertos, no dia dos finados, essas almas voltam e dão bênçãos a eles. Então, é uma simbologia muito linda que foi motivo de um filme, que eu me lembro só o nome dele no original, Coco, e no Brasil, se pusesse um nome no filme de Coco, alguém ia falar que é Cocô e ia perder a vontade de ver o filme. Então aqui a gente tem que criar uns outros nomes, porque nós brasileiros gostamos muito de jogar titica no ventilador que dá de cara para nós. Então volta logo, né? Assim, porque a gente gosta de ser cínico, sarcástico, para evitar sentir quem nós somos. Todas essas estratégias que a gente tem de ficar julgando as outras pessoas é para esconder algo
da gente mesmo. Aquilo que a gente julga no outro é aquilo que a gente precisa aprender sobre nós mesmos. Mais uma vez, tem que respirar, né? Porque verdades assim doem. E nós não estamos acostumados a ouvir verdades. Eu, numa outra vida, estive na Primeira Guerra Mundial vivendo na Alemanha. E voltei para lá nessa vida para resolver uns outros assuntos que eu tinha lá pendentes e fiquei lá 20 anos. Então, os alemães têm uma qualidade maravilhosa. Eles são extremamente críticos. Tem esse lado ruim, que é do crítico pejorativo, porque você não tem como ser uma coisa só sem ter o lado positivo e o negativo dela, entende? Então tem essa coisa que já chegou aqui no Brasil, porque as piadas são todas pejorativas, as pessoas abusam de alguma coisa que eles acham que vão fazer os outros rir, e por falar nisso, o nível de criação de piadas no Brasil caiu assim de uma forma, assim, tá abaixo do que eu poderia já imaginar que iria cair. É lixo que se vê nas televisões, o que a gente vê de piadas. É raro ter uma piada que realmente valha a pena de ser ouvida. Talvez eu tenha ficado maduro demais para ouvir as piadas infantis dos brasileiros, mas eu também não curtia as piadas imbecis dos alemães quando eles punham o outro para baixo. E uma grande parte das piadas lá também tem a ver com se colocar acima do outro e colocar o outro para baixo. Mas, qual é o lado positivo da crítica do alemão? Ele pega uma abordagem qualquer, que seja uma terapia, que seja um equipamento, que seja algo que foi criado até mesmo no Japão ou nos Estados Unidos. Então, eu já vi muitas formas terapêuticas que foram desenvolvidas na Califórnia, que têm essa qualidade de desenvolver novas abordagens nos Estados Unidos. E eles vão refinando essa técnica. Eles criticam, isso aqui não está bom. Como é que eu faço isso melhor? Das ist nicht gut. Entende? Isso não está bom. Aí eles vão refinando, e chega num ponto em que aquele cara lá nos Estados Unidos que criou aquela tecnologia, aquela abordagem, vai lá aprender com eles de novo sobre aquilo que ele criou. Entende? Porque eles desenvolveram, por terem um espírito crítico, evoluído, refinado, acostumado a pensar. Porque se não fosse a mente crítica dos alemães, lá não seria a pátria da filosofia. Claro, tem os gregos, tudo bem, vamos agradecer aos gregos também, mas os alemães desenvolveram conceitos filosóficos à exaustão, entende? Nós temos alguns filósofos legais do Brasil também, e isso é muito bom, só que tiraram a filosofia do currículo escolar, e isso é horrível, né? É bom para os governantes porque forma massas que não conseguem raciocinar, que não conseguem elocubrar pensamentos, que não conseguem distinguir o que é bom para elas e o que é ruim para elas. Elas continuam bucha de canhão. Falar nisso, na última vida, eu morri na guerra. E nessa vida, eu falei, eu não vou aprender a matar ninguém. Primeiros 2 anos eu me safei pagando aquela multinha idiota de quem não quer, de quem passou do prazo, né? Felizmente tem essas formas. Chegou no 3º ano, caí na mão de um sargentão idiota, imbecil, prepotente, que tomou o livro que eu estava lendo, ele roubou o livro de mim, nunca devolveu, e me xingou de tudo quanto é nome, e eu olhava para ele e ria, porque era algo tão infantil que ele estava fazendo. E eu já contei isso aqui, e eu adoro repetir, porque mostra que a gente pode decidir fazer algo na vida da gente e conseguir.
Não significa que a gente vai ter que ficar fixado para poder juntar milhões no banco, porque a gente já é rico demais, entende? Nós temos uma riqueza infinita à nossa volta. A gente é que não sabe agradecer. Então, ele pegou o livro e ficou frustradíssimo, contou lá para os vizinhos meus, de quem nós éramos amigos comuns, eu não sabia. Aí eles cheguei na casa dele, eles estavam comentando sobre aquele cara que teve lá no alistamento e que o amigo dele estava muito frustrado porque não conseguiu tirar o cara do sério. Não conseguiu, ele queria botar ele na cadeia já ali no... Sabe por quê? Eu cheguei lá com o cabelo assim, desse tamanho. Flower power. Não era black power, porque sou fit preto, mas ainda sou branco. Uma barbichinha assim, né? Naquela época eu fumava um cigarrinho. Não o enroladinho, porque eu nunca fui muito de curtir maconha, nunca me interessou. A vida já me deu um monte de coisa para me sentir barato, sem precisar me entorpecer. Êxtases, entende? Ir além da minha mente. Então é isso. Então, ele estava lá contando e aí eu escutei a história, a conversa lá na família e tal. Eu falei, olha, o cara que estava lá no dia do alistamento era eu. A impossibilidade dele me botar na cadeia. E eu consegui, depois, através de um amigo, muito amigo, que era meu cliente, era meu freguês de artesanato, ele foi lá e me tirou minha papelada de lá de dentro, porque alguém foi lá e soprou no ouvido dele interno, alguém foi lá, sabe lá quem, como um anjo, né? Um espírito protetor, sei lá, o mundo quântico, hoje em dia a gente fala de mundo quântico, e foi lá e colocou ele de volta lá na sessão de incorporação, não é de espírito não, é de incorporação no exército, e pegou meus papéis, carimbou e me entregou. Eu falei, não conta isso pra ninguém, mas hoje eu tô contando aqui público, ele já deve ter morrido, porque eu já tenho 66, ele já devia ter quase essa idade quando ele fez para mim, então ele já não pode ser mais colocado na cadeia. E naquela época ainda era pior, porque era ditadura, né? Muita gente não acredita que teve, mas teve sim. Milhares de pessoas foram assassinadas, foram torturadas. Cara, o Brasil tem um passado horrível que ele não depurou. E é por isso que essas excrescências de querer achar que a gente... Excrescência é uma palavra muito suave para falar que alguém está fazendo porcaria. Porque nós não depuramos o nosso passado de violência, a gente fez de conta que não aconteceu, não botamos um monte de milicos na cadeia para pagar pelos crimes que cometeram, e aí a gente tem que viver outras coisas hoje que muita gente acha que tem que vangloriar a gente que fala que pode e deve matar. E não é a solução. Nunca foi. Os Estados Unidos perderam inúmeras guerras porque achavam que o comunismo era uma grande ameaça, foram lá, mataram gente inocente no Vietnã, e hoje eles ainda falam às vezes que não são uma nação corrupta, mas são a nação mais corrupta do planeta, que matam quem eles querem, se eles quiserem matar. Não interessa em que país, em que idade, em que situação a pessoa esteja. Eles têm esse poder. E eles usam e abusam dessa condição para manter a hegemonia, para ser os mandões nesse planeta. Então, aí eu não servi o exército. Eu não aprendi a matar de novo. Ou seja, eu tomei uma decisão que vale para a minha própria inteira vida. E a gente pode fazer isso se a gente quer ter uma vida melhor. A gente pode deixar de ser hipócrita e morrer feliz. Ao invés de morrer uma morte desgraçada, sabe? Retorcida, sem estar em paz consigo mesmo. Meu pai me deu uma lição muito bonita. Nós tivemos algumas divergências, claro, filho malucão como eu,
e ele, um senhor circunspecto que foi criado a laço lá no Piauí, ele tinha que bater muito em mim, porque ele achava que isso era o certo. E eu me revoltei demais. Até um dia em que eu aprendi a controlar minha raiva. Mas depois eu desaprendi na terapia. Não a descontrolar-me, mas pelo menos a ter a sensação de que eu não precisava mais andar de freio de mão puxado com medo de apanhar de novo. Então, um belo dia eu fiz lá na Alemanha uma sessãozinha de constelação familiar e ficou claro que eu tinha ido para a Alemanha, eu achava que era... E tinha também os outros motivos, mas o ponto principal era a briga que eu tinha com meu pai. E eu entendi aquilo, compreendi, cheguei ao Brasil e falei: ô meu pai, eu sinto muito por ter ido embora do Brasil durante 6 meses deixar vocês sem notícia nenhuma. E naquele tempo, telefonar era muito caro, isso foi em 84, mas tinha, claro, um telefonema não custava o mundo, mas eu estava puto com minha família, com meu pai. E eu cheguei nele e disse: olha, sinto muito, eu errei. Eu fiz aquilo porque eu estava com raiva de você. E depois que eu voltei para o Brasil em 2005, eu encontrei um ex-vizinho nosso que gostava muito do meu pai. E meu pai faleceu já tem alguns anos. Ele estava lá, eu não estava aqui, eu estava lá na Alemanha. E ele falou: olha, Bosco, é o seguinte, umas semanas antes do seu pai morrer, ele me chamou para visitar algumas pessoas com as quais ele sabia que ele tinha alguma desavença. E ele foi lá para dizer para essas pessoas que ele sentia muito. Possivelmente ele usou a palavra perdão, arrependimento, entende? Mas ele, na verdade, ele quis manifestar para essas pessoas um sentimento de que ele tinha feito alguma coisa que tinha criado um conflito entre elas. Ele estava ali numa missão de paz, querendo acabar com aquela divergência, entende? Fazer as pazes com aquela pessoa. E é claro que se você chega numa casa de alguém e diz: olha, eu vim aqui para te pedir perdão, entende? Para dizer que eu errei, para dizer que eu te julguei, para te dizer que eu não fui legal com você naquele negócio, que eu te usei, qualquer coisa, porque nós fazemos isso de montão, né? Então ele foi nas pessoas com onde que ele pôde encontrar, com as quais onde ele sabia que estavam, os endereços, as casas, os escritórios. E esse amigo dele, que também gosta muito de mim, ele o acompanhou porque ele já tinha se aposentado, então tinha tempo de sobra e disposição para andar por aí. Eles eram muito amigos também, então eles iam de um lugar para o outro, iam contando algumas histórias antigas e iam resolvendo alguns problemas entre os dois, que às vezes tinham surgido também. E assim, umas semanas depois dessa história, meu pai morreu. Então ele morreu em paz, com um monte de gente, mas especialmente ele morreu em paz com ele mesmo. E eu gostaria de convidar vocês que me ouvem a olhar para dentro, a refletir nos momentos em que vocês sentem que vocês são hipócritas, a olhar, mas não se condenar, simplesmente reconhecer que você está sendo hipócrita naquele momento, dar uma respirada e agradecer a si mesmo por se dar a oportunidade de estar olhando para aquela hipocrisia. Porque isso vai trazer uma qualidade de vida que nenhum livro sagrado vai dar para vocês. Nenhum papel branco com tinta preta, nem as minhas palavras. O que vai fazer para vocês algo, fazer uma diferença, é se respeitar.
e se respeitar olhando para aquilo que vocês fazem que é falso, é hipócrita, é mentiroso. E todo mundo sabe que está mentindo. Quando está mentindo. Sim, existem algumas situações patológicas onde a pessoa tem tantos mecanismos de defesa porque ela se sentiu magoada, seja no ventre materno, seja numa vida passada, seja logo depois que nasceu, porque ela achou que as pessoas a estavam recebendo mal, ela achou que a mãe dela estava sendo abusada pelo pai, sendo que na verdade no momento em que eles estavam transando, o pai e a mãe, para o feto muitas vezes o ato sexual parece um estupro. E muitos homens, na verdade, nunca aprenderam a amar. Eles acham que eles têm que ser violentos, têm que penetrar a mulher com força, com vigor, para mostrar que ele é homem. Entende? Isso não é o que a gente aprende em Tantra. E volto a repetir, das 112 técnicas de Tantra do Vigyan Bhairav Tantra, somente 4 falam a respeito de sexo. É claro que se nós formos pegar o Kama Sutra, ele vai falar de inúmeras técnicas sexuais. Mas fora do Kama Sutra, o Vigyan Bhairav Tantra, ele vai falar a respeito de centramento, de técnicas para te ajudar a ouvir melhor, enxergar melhor, sentir o olfato de uma forma melhor, poder degustar com mais propriedade o sabor das coisas, prestar atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções, onde é que realmente dói no seu corpo, se você sente uma pedrinha movendo lá no seu rim, você sabe que aquilo, quando ela desce com bexiga, não é um câncer, é só uma pedrinha que desceu, acontece comigo. Então, meu corpo fabrica essas pedrinhas. Eu tomo algumas coisas de vez em quando, assim, uns chás, e as pedrinhas vão dissolvendo, porque a gente esquece, né? Não toma chá todo dia, porque chá não é tão bom igual cerveja. Apesar de que eu só bebo uma ou duas quando bebo. Então eu não preciso me embebedar. Eu curto uma boa cerveja, que felizmente agora tem muita gente fabricando cerveja artesanal, com sabor mais encorpado, e as pessoas pararam de apreciar somente, como as pombagiras chamam, alguns exus, mijo de égua, que é essa cervejinha vagabunda que tem aí feita de milho transgênico, que as pessoas nem sabem que nem bem é cerveja, né? É só uma tapeação. Então, tem mais cerveja assim saborosa, então a gente pode degustar melhor uma cerveja mais encorpada, tá? Outra coisa, eu, quando falo aqui, falo na minha própria autoridade, autoridade das coisas que eu vivi, que eu, além de ter estudado algumas delas, mas especialmente eu me joguei com a vida naquilo que eu lia. E eu não sou o dono da verdade. Se vocês não concordam com o que eu falei aqui, não tem problema nenhum. Se vocês acham que é pura perda de tempo escutar um velho, um cara de carroceiro, igual um que escreveu aqui no Facebook dia desse, achando que me ofender, eu achei muita graça. Porque eu tenho mesmo cara de carroceiro, né? Olha os dentes, só não são polidos, não são branquinhos, igual muita gente tem que, sabe, botar máscara neles para poder não mostrar que ele já perdeu e que está envelhecendo e que ele gosta de tomar chá e chá escurece os dentes, né? Um vinhozito. Então, eu tenho mesmo cara de carroceiro, amigo. Não concordem comigo, pura e simplesmente por simpatia, porque o Bosco é um cara legal, apesar de ser muito chato às vezes, entende? Pesquisem, confiram, verifiquem se tem
alguma coisa que eu falei de errado e tragam para mim, fala, pô, cara, você falou bobagem. Eu vou adorar, porque eu aprendo quando eu erro. Não adianta eu ficar repetindo as mesmas coisas todo dia, porque aí eu não vou estar falando nada de novo, vou estar chovendo no molhado, entende? Então é por isso que eu gosto de olhar sempre do outro lado da moeda. E é assim que eu aprendi coisas que revolucionaram a minha vida, que trouxeram significado verdadeiro para mim. Mas isso é para mim. Isso é intransferível, a não ser que vocês façam a mesma coisa com a vida de vocês. 28, está chegando a hora de despedir. Agora, eu quero colocar só que eu fiz uma referência à crítica. E nesse mundo esotérico de hoje, tem um monte de linhas aí que falam, não critique, não critique. Porque, sim, não critique inutilmente, só para poder você dizer que você é melhor do que o outro, para poder você dizer que a sua verdade é a mais bonita, a melhor, a mais pura, a mais desenvolvida. Não. Olhe para as coisas com espírito crítico, mas na postura de querer aprender algo ou de querer melhorar aquilo que você está vendo. E se alguém não quer e não te pediu a sua opinião, não dê, mantenha essa crítica para você. Mas use isso para aprender. E mesmo que às vezes você fale algo que vai trazer um reflexo forte na sua direção, alguém não vai gostar, aprenda com a situação. Entende? Coloque-se à prova. Demonstre. Opa, será que eu peguei? Não. Demonstre que você está disposto e disposta a aprender algo novo. E assim, você vai deixar de ser hipócrita. Assim como eu deixei de ser hipócrita, porque na época que eu era publicitário, vivia nas colunas sociais, paparicado pela imprensa, eu me achava. Porque publicitário tem um ego especial. Ele não é só porque ele acha que, porque ele é muito criativo, etc., que ele acha que ele é Deus. Não, ele mesmo foi quem criou Deus. Então, eu passei por isso também. Mas um dia a casa cai. Então, seguinte, pessoal. Quarta-feira que vem, estou aqui. Vou disponibilizar os vídeos no Facebook, no Instagram, etc. E estou colocando ele também no meu canalzinho no YouTube. Então, vocês podem ouvir, se derem conta, ou lá, sabe como é que é? Puxa para cá, empurra para lá, só escuta aquele pedacinho e tal. É legal. Vocês podem agendar consultas comigo aqui no Renascer e me ajudar vocês a resolver alguns nozinhos górdios ou não que vocês tenham nas suas vidinhas. Assim como eu já resolvi um monte de nós na minha e fui qualificado para poder trabalhar com pessoas a nível terapêutico, eu atendo pessoas que se dirigem aqui ao Renascer para fazer consultas individuais. E vocês podem vir também respirar ou meditar nas quartas-feiras. Nas quintas tem sempre a Sandra Oro fazendo umas meditações mais lights, ou de vez em quando ela usa uma do Osho também. E segunda tem o Dr. Tim, e na terça a Marta Franco, que falam sobre constelação familiar. É o peixe deles. Não é bem o meu, não. Apesar de que eu estou trabalhando numa técnica que se chama constelação interior, que junta muitas informações, algumas informações da constelação familiar, algumas visões e abordagens, e o conceito do Voice Dialogue, que os americanos que criaram isso, Howell e Silverstone, não querem que seja traduzido para o Brasil de outra forma, tem que chamar Voice Dialogue, mas eu vou traduzir. O diálogo das vozes, que antigamente era internos, hoje eles só falam que é o diálogo das vozes. Então eu estou desenvolvendo um trabalho que ajuda
as pessoas a se situarem dentro delas, no caso da constelação interior, quando existem conflitos de partes das subpersonalidades dela mesma, nesse corpito, nessa cabecita, nesse universo multifacetado que nós somos. Então, agradeço a presença de vocês, virtual, emocional, espiritual, e digo graças.